House. Meu nome é Bruno Cardamone e você está no Housecast. Temos um encontro marcado toda semana com o caminho sagrado da espiritualidade visto através do xamanismo. Mas antes, ative o sininho, siga o nosso canal, comente para construir com a gente essa jornada. Comigo, meu irmão e grande Renato Lima. Fala, Brunão, tudo bem? Tudo bem, irmão? Um grande prazer estar aqui, House a todos. A ideia realmente desse podcast é isso, a gente fazer um bate-papo, uma conversa sobre o xamanismo, de uma forma séria, mais leve, despojada, divertida, para que todo mundo tenha acesso ao que é o xamanismo de verdade. Boa, Renato. E para quem não conhece, nunca ouviu falar em xamanismo, para contextualizar, o xamanismo surgiu, né, há cerca de 30 mil anos, algumas fontes indicam até 40 mil anos, aparentemente na Sibéria. Também está presente em todos os continentes, na América, na Europa, na África, e seus traços estão presentes em praticamente todas as religiões conhecidas pelo homem, né? O que hoje em dia nós praticamos, principalmente aqui no Brasil, é conhecido como neo-xamanismo. E a gente vai destrinchar um pouco aqui, durante nossas conversas, um pouco do que significa isso, né? Nas nossas práticas. Eu e o Renato somos praticantes de xamanismo. E xamanismo, é bom que se diga, não é uma religião, ele é uma filosofia. Eu e o Renato somos irmãos de uma casa aqui no estado de São Paulo, que fica na cidade de Nazaré Paulista. Nós moramos em São Paulo, para quem quer saber, mas a casa que nós frequentamos é a Oca da tribo Xamã. Nos conhecemos lá, né, Renato? Perfeito, do padrinho Laércio, madrinha Sueli. Um beijo para eles. Beijo para eles. E em breve estarão aqui com a gente para embasar, né, tecnicamente muitas das nossas falas. E acho que para começar é importante dizer que o Housecast não tem a intenção de ser uma fonte de informação de xamanismo. A gente quer criar aqui, estabelecer debates, né, antes de mais nada, e trazer gente que entende muito mais do que a gente. A gente gosta muito de estudar e o caminho do xamanismo ele propõe isso para a gente, para que não se torne apenas algo banalizado. Então, a ideia aqui é colocar um pouco em debate esses estudos, alguns mitos, né? E é isso. Na verdade, o xamanismo é o reconhecimento que todos nós somos parte da mesma família, a família universal. E ele dá uma facilidade de abranger todas as religiões, né? Todas as religiões têm algum traço xamânico. Isso não é uma polêmica, né? Na verdade, é só um retrato da onde surgiu o xamanismo. O contato com a natureza. Desde que o mundo é mundo, o homem busca um contato com a natureza e um contato com o sagrado. O xamanismo abre isso para você. Ter esse contato com a natureza, ter esse contato com o sagrado. Como bem falou o Bruno, a ideia da gente inicial é trazer pessoas com grande conhecimento para que a gente esteja conversando sobre isso. Conversar sobre xamanismo e trazer também pessoas de outras religiões. A ideia é abranger isso, transformar o assunto xamanismo numa coisa de fácil acesso para todo mundo. Para entender que não é nem um bicho de 7 cabeças, é uma filosofia de vida sim, mas não é uma seita e também não é uma religião. É isso. Né? O mais importante é saber isso. Nós não somos uma religião. Todas as religiões são bem-vindas num culto xamânico, né? É verdade. E isso não é e não é polêmico, né? Depende da pessoa com quem você está conversando a respeito. E isso é super respeitável. Pra gente não é polêmico, né? Mas a gente quer trazer pessoas aqui que têm um ponto de vista diferente. Este local, esta mesa recebe bem a todos os convidados, a todas as pessoas que têm alguma coisa para falar a respeito disso. Perfeito. E pensar diferente é importante, né?
Eu acho que a gente aprende muito com pensar diferente. E essa mesa é uma mesa democrática, aberta a isso, aberta a ouvir todo mundo. É isso. Como a gente estava falando, o xamanismo, nós não entendemos ele como uma religião. Eu mesmo tenho uma outra religião e pratico o xamanismo enquanto filosofia. E estou numa caminhada de me aprofundar nos conhecimentos do xamanismo dentro desta visão que eu estou construindo. E vamos construir juntos. Essa é a ideia. É a ideia, é um passo inicial para a gente construir isso juntos. E vamos trazer pessoas maravilhosas, pessoas com muito conteúdo, para que a gente possa estar entrevistando. Eu sou um mero estudante. Né? Eu estou iniciando, somos nós dois, é péssimo, mas somos, né? Somos iniciantes dessa caminhada. E o legal aqui, eu estou pronto para aprender. E trazendo os convidados com muito mais conteúdo do que nós, isso vai trazer para todos essa informação do xamanismo, né? Aquelas histórias que a gente vê, a ideia é essa, você vê no YouTube se falar muito sobre, por exemplo, sobre a ayahuasca, né? A ayahuasca é uma droga, a ayahuasca é um princípio ativo. O que é a ayahuasca? Então a gente vai querer conversar sobre isso de uma forma clara, direta, para que as pessoas possam entender o que é ayahuasca. Mais do que isso, praticar xamanismo é consagrar a ayahuasca? Eu preciso consagrar a ayahuasca para praticar o xamanismo? Não. Né? Isso é muito importante, né? Trazer aqui, porque o xamanismo, a consagração da medicina da ayahuasca, ela é algo que cada vez mais está presente aí em vários locais, já há bastante tempo, né? Mas o xamanismo, ele precede isso, né? A medicina da ayahuasca, que é muito presente aqui no território brasileiro e também na América do Sul, mas o xamanismo, como a gente estava dizendo, ele existe em vários locais do mundo. E também no Brasil existe sem a consagração da medicina da ayahuasca. E dentro do xamanismo existem outros tipos de medicina que não necessariamente são físicas, né? As medicinas podem vir através do som de um tambor, de uma flauta, que Perfeito. O Renato toca lindamente. Perfeito. Não, sou só iniciante, toco muito mal ainda. Então, a gente vai trazer esses assuntos aqui para vocês e para a gente também, porque a nossa intenção é aprender também nessas trocas. A gente quer também ressaltar aqui a importância dessa casa, a Oca da Tribo Xamã, nas nossas vidas, a importância do padrinho Laércio, da madrinha Sueli, na construção do nosso caráter. É uma casa que existe na minha vida aí há quase 2 anos e não foi o meu primeiro local, né, de consagração da medicina da ayahuasca, medicina a qual eu sou adepto e mudou minha vida para muito melhor, com muito respeito e reverência. E a gente vai trazer esse assunto da medicina da ayahuasca aqui, porque sim, é um assunto polêmico, precisa se ter muito respeito com ela. E eu acho que, inclusive, esse assunto demanda ter outras pessoas na mesa para a gente debater com o respeito devido. Perfeito, né? Claro. Mas a gente vai trazer aqui assuntos sobre música, outras medicinas como o rapé, a sananga, o cambô, que é uma medicina muito fantástica e também misteriosa, né? Polêmica. Essa é bastante polêmica. O cambô, para quem não sabe o que ele é do veneno do sapo, né? Então é bem polêmico isso, né? É algo que, como o veneno do sapo no meu corpo, né? Como é que é feito isso? De que forma isso é aplicado? Por que isso é aplicado? Né? Qual é o objetivo disso? Então, a gente sabe que a maioria dos remédios que você encontra hoje na farmácia saem normalmente de alguma planta, e isso é sintetizado, né? Tem remédio para o coração, tem vários tipos de remédios. A selva amazônica está lotada de remédios que são usados hoje pela indústria farmacêutica. E isso tudo os índios já sabiam, né? Então é isso que a gente quer trazer. Aquele chazinho de cidreira que a vovó
mandava a gente tomar quando não estava muito bem, não conseguia dormir, está muito nervoso. É um ato xamânico. Um chá de cidreira é xamânico, né? É isso. É isso que é legal. E E só para falar da Oca, a Oca para mim também é fantástica. Para mim foi um momento muito difícil da minha vida em que eu encontrei a Oca. Fui levado por um irmão chamado Ivan, ele que me levou para a Oca. E lá eu encontrei o padrinho e a madrinha e mudou minha vida. Mudou. Tirou muito do que estava acontecendo na minha vida de tristeza, de depressão, né? E eu voltei a ser o cara alegre que eu sempre fui. Eu sempre fui, só que eu fiquei uns 20 anos sem ser, né? Isso é que é legal. E o fato da Oca, e claro, eu respeito demais a ayahuasca. A ayahuasca para mim também, eu consumo a ayahuasca, ela é maravilhosa. Ela me abriu muitas portas, né, para mim. Então é isso, a gente quer trazer para vocês isso, de uma forma, como eu falei, de uma forma séria, leve e divertida, mas séria. Porque eu vi muita coisa no YouTube que não, as pessoas falam sem nenhuma base. É a mesma coisa que eu chegar aqui e começar a falar sobre judaísmo. Né? Eu vou sentar aqui e vou começar a falar sobre judaísmo. Meu conhecimento sobre judaísmo é muito pequeno, é quase zero. Como eu vou falar sobre um assunto que eu não conheço? Aí eu vou começar a criticar o judaísmo por não o conhecer. E é isso que eu estou vendo. A gente tem que abrir a cabeça, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre o xamanismo e conversar com pessoas de todas as religiões. Pessoas de mente aberta, claro, que queiram não conversar, só religiões, né? mas pessoas que têm um ponto de vista a favor da prática e também as pessoas que têm um ponto de vista contrário, porque existe e são pessoas que precisam ser ouvidas também. Uma das nossas intenções em abrir este debate é porque tem muita coisa para se falar. Tem dentro das casas de consagração de medicina e de práticas de xamanismo, muitas maravilhas são conseguidas, muitas vidas são salvas, nós sabemos disso, né? Perfeitamente. Mas também existem muitas deturpações acontecendo e isso causa muita dor em pessoas, digamos, de direito, né? Principalmente aos povos originários que, com muito amor, para alguns pontos de vista com muita dor, nos concederam o benefício, né, de dividir a medicina conosco, né, nós, povo branco. E então a gente quer abrir as portas para que todos possam ter lugar de fala. E eu acho que um dos benefícios que a medicina nos traz, para quem está aberto a isso, é permitir que estar aberto para ouvir, para mudar as nossas concepções a respeito de muitas coisas em que estamos acomodados, né? Então, o que a medicina faz é nos tornar presentes em nossas vidas para tudo. E ela incomoda às vezes, né? Ela nos faz perceber o quanto somos incríveis e ao mesmo tempo o quanto estamos letárgicos a respeito de assuntos que são críticos, o quanto não estamos fazendo nada, desde o quanto nós banalizamos o desmatamento, o quanto estamos fazendo nada com as minorias que estão muitas vezes sendo dizimadas. E eu estou falando aqui dos povos originários, né? Muitos deles nem gostam de ser chamados assim, mas os povos indígenas merecem toda a nossa reverência. E a gente está aqui para dar lugar de fala para eles também. Mas como você se enxerga hoje enquanto um homem, né? Eu estou falando eu agora de gênero, o gênero masculino. Como você enxerga a sua masculinidade? Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Tem acontecido, tenho me movimentado a respeito da minha visão a respeito do patriarcado,
sou um privilegiado a respeito disso e hoje me incomodo, né, com isso. Preciso modificar o mundo porque eu nasci privilegiado nesse sentido. E isso não está certo. Eu tenho certeza que a medicina me abriu para isso. Então a medicina não traz só curas físicas, emocionais, mas ela traz curas morais para quem está aberto. Porque essa cura moral ela se abre e ela se fecha se você não permite que isso aconteça. A gente vai falar disso aqui também. Eu acho que a gente vai falar sobre todos os assuntos relacionados ao ser humano, principalmente ao ser humano, a transformação do ser humano, né? Há um movimento na sociedade de hoje de se falar das minorias, de se falar do que está acontecendo em relação a vários gêneros, as várias definições, né? A gente às vezes não tem nem vocabulário para colocar. Eu acho que assim o xamanismo ele te traz tudo isso. É além da ayahuasca, é além do teu processo dentro do xamanismo. Ele te traz de abrir realmente sua mente, como o Bruno falou, e te mostrar que você tem algo a fazer. Então os nossos irmãos indígenas estão sofrendo muito e tem aqui um local de fala, sim, é muito importante. Até porque eles nos trouxeram vários presentes, né? Não só os nossos irmãos indígenas, todos os irmãos da terra, todo ser humano é bem-vindo aqui. É isso. E seja qual for a sua opinião. Olha, eu estou vendo esse podcast de vocês, eu acho esse negócio uma coisa horrível, eu acho que xamanismo é péssimo. É coisa do diabo. É coisa do diabo. Tudo pode bem, vir aqui. Pode vir aqui, vamos conversar, vamos dialogar. Eu vou te ouvir, você vai me ouvir. Essa coisa do certo e errado que o mundo está ficando, quer dizer, o que eu penso é certo e o que o outro pensa é errado, me impede de evoluir. Eu só vou evoluir quando eu falo a minha opinião e principalmente ouço a resposta do que está vindo da minha opinião, eu posso mudar de opinião ou não. Né? Isso é muito importante, isso é evolução. Então, mas a ideia aqui é ser leve, gente, é ser leve, é ser divertido, é ser algo assim. A gente espera que seja leve, mas ser talvez leve. nem sempre seja. Nem sempre, mas existem momentos que a gente vai trazer uma leveza aqui. Porque eu percebo que as pessoas que me perguntavam, você vai lá na Oca, né? Nossa, você toma aquele chá lá, aquela coisa lá. Mas tem gente que morreu tomando esse chá. Tem gente que morreu. Então, será que tem gente que morreu tomando chá? Será que foi a ayahuasca que matou alguém? E a gente vai respeitar essa história também. A gente vai conversar, vai entender, vai conversar sobre o assunto. Com certeza. Né? De que forma a ayahuasca age no corpo. É legal a gente trazer também um médico, alguém que possa falar, olha, funciona assim, ela trabalha assado, ela é perigosa, ela não é perigosa, né? Eu acho que tudo isso a gente vai conversar. Mas no Brasil, infelizmente, há uma discriminação muito grande àquilo que eu não conheço. E é esse o cuidado que a gente quer ter. Não dá para discriminar o que você não conhece. Você não conhece, primeiro vai conhecer, né? Você vai dizer uma religião de origem africana, uma umbanda, um candomblé. Não, aquilo lá é do demônio. Você conhece. Você esteve lá, você conhece o trabalho. Você conhece através de qual filtro? Isso. Principalmente E você foi num ritual porque de Umbanda? Porque as pessoas acabam conhecendo as coisas através de filtros Sim. extremamente enviesados. Sim. Como, por exemplo, a mídia. Isso. Né? Você, nós temos hoje um Sim. caso na mídia, que é o caso daquele psicopata Lázaro, né, que dizem que encontraram objetos ali de ritual satânico e na verdade aquilo nem era da casa dele, tiraram umas fotos ali de um local e por conta disso invadiram diversos locais de culto de matriz africana na região lá de Goiás. É um absurdo. Invadiram e destruíram tudo. Você não conhece, você não sabe, e você simplesmente compra uma ideia de algo que veio para você por alguma pessoa ou bem ou mal intencionada, no mínimo irresponsável, né? Porque você não pode julgar uma religião por uma situação. Encontraram uma flauta xamânica com um psicopata, então o xamanismo só tem psicopata. Gente, vamos usar a inteligência de entender, né, o que vem de informação, filtrar essa informação e perceber que todas as religiões têm um único objetivo: levar a Deus.
Não existe religião que não tenha esse objetivo de levar a Deus. Eu não conheço. Se existe, tudo bem, eu posso vir a conhecer. Todas, cada uma da sua forma, cada uma do seu jeito, cada uma da sua verdade. Mas a gente pode sentar aqui e conversar. Mais do que isso, irmão, porque no caso do xamanismo, até por ser uma filosofia, ela te leva a você, cara. Leva ao teu centro. Exatamente. Né? Assim, o principal o mais importante para mim no xamanismo foi perceber que eu sou o retrato do que eu construí. Não adianta eu culpar o outro, não adianta eu culpar as circunstâncias, não adianta eu culpar qualquer coisa. Eu construí um retrato, esse retrato às vezes está feio. Mas quem construiu esse retrato feio fui eu. Eu sou responsável por isso. E como eu construí, olha que coisa maravilhosa, eu posso reconstruir. Né? Eu posso voltar, desmanchar todo aquele retrato feio que eu fiz e construir um retrato bonito. Eu vou falar uma situação minha, né? Eu fiquei alguns dias na Oca, num momento difícil meu, e o padrinho me colocou de frente a um espelho, né? Eu estava com uma cara totalmente fechada, eu estava fechado nos meus problemas, a culpa era dos outros, eu era um pobre coitado, né? Aquela coisa que às vezes a depressão, pelo menos para mim a depressão deu isso, de você sentir que o mundo está contra você. E a minha cara fechada. Ele me pôs em frente ao espelho e falou assim, olha bem para esse cara, você namoraria esse cara? Eu olhei. Não, eu não namoraria aquele cara. Aquela cara feia, aquela cara emburrada, uma pessoa que não tinha nada de bom para falar para ninguém. A cada 4 palavras minhas, 5 eram reclamações. Então, eu tinha que me transformar. Eu tinha que eu tinha que virar, voltar a ser o que eu já fui, mas tirando todas aquelas capas que eu havia colocado. Então o xamanismo me trouxe isso, a conexão do Renato com o Renato, né? Através, claro, do espiritual, do sagrado, né? O sagrado veio e me mostrou, olha, é isso aqui. Então eu sou muito grato, né? Outras pessoas podem conseguir isso dentro de uma igreja evangélica. Quantos casos a gente vê que a pessoa vai para uma igreja evangélica e fala, olha, Jesus me tocou e eu era uma pessoa que eu bebia, que eu fumava e eu agredia minha mulher e hoje eu não faço nada disso, eu sou um novo homem. Eu acredito que pode acontecer. Mas só na igreja evangélica? Não. Em uma igreja católica, numa umbanda, num kardecismo, né? Que é a minha religião, eu sou kardecista, sou cristão kardecista. Agora, eu respeito todas. O xamanismo me abriu para tudo isso. Islamismo. Nossa, isso aí é os caras homem-bomba, né? São os homens-bomba. Gente, lê Rumi. Você vai achar no YouTube. Ei, Rumi é um poeta islâmico. Vê o que ele fala de Deus. Então, as pessoas deturpam, né, Brunão? Isso é incrível que você falou. Você, enquanto kardecista, eu sou um bandista, né? Me entendo enquanto um bandista de matriz africana mesmo. E a gente no xamanismo encontra, se permite estar aberto a isso, muitos ensinamentos dentro de outras filosofias religiosas incríveis, né? Eu, por exemplo, gosto muito de Yogananda, né? Que é um hinduísta que foi para os Estados Unidos nos anos 20 e traçou um paralelo com o cristianismo muito bonito para explicar o hinduísmo para os americanos que eram cristãos fervorosos na época, né? E viam aquela entidade, né? Que era ele, aquele homem de cabelo comprido, gigante, vestido com aquela túnica e falava sobre Jesus Cristo. E as pessoas falavam, quem é esse cara? E ele tocava o coração das pessoas, traçando os paralelos entre os sutras e as palavras bíblicas de uma maneira muito precisa, sutil, mostrando um conhecimento do que havia na literatura daquelas pessoas. O xamanismo, ele nos propõe conhecimento. Foi a primeira coisa grande que me foi colocada dentro do xamanismo, dentro de um ritual. Me foi tocado pelos guias, para quem acredita. Dentro dos rituais xamânicos,
que eu fosse estudar dentro da minha religião e dentro de outras. E não só religião, que eu fosse estudar cada vez mais assuntos importantes, humanistas, como eu estava falando aqui, masculinidade, natureza, como me relacionar com a natureza, entender um pouco melhor sobre os povos indígenas, que ainda estou muito no começo disso, estou aqui humildemente dizendo que eu estou começando uma jornada nesse sentido, e a espiritualidade espera isso da gente. E é o que você falou, é só no xamanismo? Não. A gente está aqui falando do xamanismo. A gente não está aqui dizendo que o xamanismo é melhor, mas a gente está aqui para falar de xamanismo. Estou falando um remédio que para mim, para o Renato, funcionou bem. Pode ser que para o Antônio não funcione um outro remédio. Deus é tão bom que ele dá vários caminhos. Né? Existem vários caminhos para você chegar. E não importa o nome desse Deus. Se o seu Deus chama-se Deus, Alá, o meu é Olorum, não importa. Eu acho que, eu acredito que Deus deve pensar assim, que nome vocês estão me dando, tá tudo bem. Exatamente. Tá tudo Quantas certo, vezes me peguei cara. assim, ó, dentro de um ritual. Tá tudo bem. Pensando, nossa, eles estão rindo da gente, porque tá todo mundo querendo dar um rótulo, colocar numa caixinha para eles. Então, imagina, o Criador do universo, nós somos um planeta mínimo, somos muito pequenos. O Criador do universo não está preocupado se o nome dele vai ser, ou 52 nomes, que nem o judaísmo, né? 52 nomes de Deus, se é Olorum, se é Deus, se é Jeová, isso pouco importa, né? O que importa é o teu coração. O teu coração está aberto para que você consiga sentir a presença divina. E a presença divina é amor, alegria, satisfação. Né? Quando a gente está bem, quando a gente está alegre, está feliz, a gente tem Deus perto da gente. Fazer o bem pra gente. Fazer primeiro. O bem. Eu aprendi outra coisa muito legal, Bruno, que é legal você falar. Eu aprendi a me amar, cara. E foi difícil pra caramba. Nossa. Porque as pessoas falam, não, mas você passou isso. Não, o nome disso é muito. É um nome só. Orgulho e vaidade. Não, são dois, desculpa. Orgulho e vaidade. Então eu sou tão orgulhoso que quando eu erro, eu cometi um erro. Legal. Eu admito o erro, só que dentro eu fico ruminando o erro. Eu não poderia ter errado. De tão orgulhoso que eu sou. Aí eu deixo de me amar. Fala, você não é nada. Você é isso. Na verdade é orgulho puro. Eu sou filho de Deus. Segundo Rumi, eu sou amado do amado. O que é mais que isso, cara? Né? Ser amado demais. É ser amado do amado. Então, quando a gente aprende isso, a vida fica mais leve, as coisas ficam mais fáceis, os erros vão continuar acontecendo, a gente começa a se enxergar mais. Você só muda quando você admite. Né? Existem os 12 passos, que não é nem religião, mas eu trago também, porque aqui é tudo conhecimento. Você só muda quando você admite. Então, o primeiro passo? É o primeiro passo. Eu admiti. Eu tenho Neuróticos Anônimos, que é maravilhoso, tá, gente? O primeiro passo é o mesmo para neuróticos, alcoólatras. É o mesmo, só que o Neuróticos isso. Eu admiti que eu não tenho. Como é que é? Eu admito que eu não tenho domínio sobre as minhas emoções. Ou seja, eu tenho atitudes desmedidas. Eu não domino as minhas emoções. É o Neuróticos Anônimos. É o primeiro passo. Então, quando você admite, olha, cara, perdeu. Aí você entrega, né? Aí você entrega. Quando você entrega, ele fala, é isso que eu precisava de você. Agora você está pronto. Agora você vai começar a aprender. Porque não adianta eu ensinar para alguém, olha, eu vou trazer aqui o melhor professor de inglês do planeta. Digamos que ele exista, né? Que é o melhor de todos. E fala, olha, Bruno, você vai aprender inglês com esse cara? Eu não quero aprender inglês, eu quero francês. Você não vai aprender inglês, você não quer. Né? Então é isso que acontece. E eu acho que essa abertura é muito importante. E ficar fechado nos dogmas. O que me incomoda muito são alguns dogmas. E algumas ordens que eu não acredito. Eu não acredito. Né? Eu acredito num Deus amoroso, num Deus bom, e eu acredito numa coisa que se chama ação e reação, que é uma lei da natureza.
É isso que eu acredito. Não acredito que Deus puna alguém. Jamais. Deus é amor, né? Verdade. Vou aproveitar para lembrar o pessoal para seguir a gente, ativar o sininho, mandar comentário. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Por favor, hein? Você estava falando isso aí, me lembrou uma coisa bem interessante, que dentro do conceito da fraternidade branca, né, dos mestres ascensionados, também para quem acredita, Deus é conhecido como uma entidade chamada Eu Sou, né? Então, é muito bonito isso, porque está dentro da gente. Também, isso é visto do ponto de vista budista, né? Foi uma religião que eu pratiquei anos atrás, Vajrayana, que a gente encontra isso de dentro para fora da gente. E tudo isso a gente encontra dentro do xamanismo, não importa a nossa religião. É algo que está dentro da gente. E na religião que eu pratico hoje, que é a religião onde eu nasci, e tive esse resgate dentro do xamanismo, também está dentro de mim. Está dentro e me acompanha, está sempre ao meu lado. Todos que me acompanham, como diz a Maria Bethânia, eu não ando sozinho. É isso mesmo, é isso mesmo. E assim, essa abertura que me deu, então eu tenho contato com diversas religiões, inclusive com a Umbanda. Você é macumbeiro, fala a verdade. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu gosto muito da Umbanda, gosto muito, sou kardecista, mas como a nossa casa é uma casa xamânica, e a gente tem o nosso inário. E o nosso inário... Fala mais do inário. O inário, inclusive, tem um compositor aqui presente. Tem? Tem, o Bruno é compositor do inário. O nosso inário é maravilhoso. E existem muitos hinos da Umbanda, né? E aí eu sinto as aproximações, são umas coisas bem legais. E eu sinto, assim, tudo com muito amor, né? Eu imagino, assim, são espíritos evoluídos que pedem ao Pai a oportunidade de nos ajudar. Eles são nossos ancestrais. É uma coisa maravilhosa. Se você for entrar sobre... Eu acabei de ler um livro chamado O Senhor do Sétimo Trono, que é um livro que fala sobre uma entidade chamada Exu. Exu, isso é do demônio. Cara, pra quem não sabe, hoje é segunda-feira. A gente tá gravando, em plena segunda-feira, é só o dia deles. Então Claro, Exu é do demônio, né? Exu é do demônio. Esse é um livro que eu indico para qualquer pessoa. Ele conta a história desse Exu, né? E o que a luz pedindo a ele para continuar ali, e ele fazendo esse trabalho de continuar no resgate dos irmãos. Então, é maravilhoso você ver isso. E são espíritos que são colocados em qualquer... mesmo dentro do kardecismo, da casa que eu estou, há um preconceito imenso. Eu sei. Imenso. Infelizmente. É uma coisa meio que absurda esse preconceito, né? Não são todos que têm esse preconceito, mas muitos têm. Tem um caso que eu vou contar, que é aberto, eu posso contar meus causos, né? Conta seus causos aí. O programa é seu, cara. Existiu um congresso espírita nos anos 50. Quem contou esse caso foi Chico Xavier. Para quem não conhece, ele é o maior espírita... Pô, eu acho que Chico Xavier é um mestre ascensionado. É um mestre. E nesse congresso só haviam incorporações de entidades que são doutores, médicos, filósofos, né? E veio um preto velho, cara. E ele veio, se identificou lá, falou, olha, você me desculpa, seu preto velho, mas hoje não é para o senhor. Hoje são para os mestres, são para os grandes doutores que vão nos trazer alguma luz. Ele pediu, me perdoe, naquela humildade do preto velho, me perdoe a invasão, e foi embora. Logo depois veio uma outra entidade que deu um show. Ela deu um show. No final, você poderia falar o seu nome para que a gente, todo mundo deslumbrado, né? Porque ele falou, meu nome, eu sou aquele preto velho que acabou de vir. Para que vocês aprendam que eu uso a roupa que melhor me aprovém. Eu gosto de usar roupa de preto velho, porque eu fui um preto velho e também fui um doutor. e eu gosto de usar minha roupa de preto velho. Acabou o congresso. Não existe um ser mais digno do que um preto velho? Então, ele usa a roupa de preto velho porque é onde ele está bem, é onde são espíritos tão evoluídos que escolhem as suas missões.
Nós não, nós estamos aqui e temos as nossas dificuldades ainda porque a gente é aluno rebelde. Mas os espíritos evoluídos, eles escolhem suas missões. Então, isso abre tudo para que a gente consiga enxergar a espiritualidade como uma coisa só, sem esse véu de preconceito. E o véu do preconceito está posto, né, Tá cara? posto, Infelizmente. tá posto. E isso daí a gente pode trazer para aquela fala que a gente estava tendo lá no começo sobre os lugares de fala dos povos originários. Por que a gente, quando entra num caminho do xamanismo, a gente chega numa casa xamânica e quando se vê uma imagem, se vê um índio Lakota, por exemplo. Por que é muito mais legal ver um índio norte-americano do que um índio até no xamanismo. brasileiro? Até Sim, no xamanismo, isso. isso é puro Infelizmente, preconceito. Puro preconceito. Puro preconceito, né? Tudo que vem de lá é melhor. Não é nem melhor nem pior. O índio Lakota tem a sua importância, tem a sua. Sim, Mas nós somos brasileiros e estamos temos no que trazer os Brasil. nossos índios Não para só cá. porque temos que, É. mas porque, como estávamos falando, a medicina não existiria, não teríamos a medicina se não fossem estes seres, Perfeito. né? Perfeito. Se não fossem por eles. Gratidão, E né? cada vez, gratidão, que é a palavra que permeia, né, nos círculos, tão banalizada, né? Tá. Quando a gente fala gratidão para todo lado, Mas você eu está não- sentindo a gratidão mesmo, será? Eu acho assim, eu acho que mesmo que você falar gratidão banalizado, é uma palavra tão poderosa. É um mantra, né? É um As mantra. pessoas dizem, Essa é uma opinião minha. É tão poderoso que melhora teu dia. sem dúvida, é melhor dizer do que não dizer, concordo. Né? Mas eu acho que a gente precisa estar consciente do que está dizendo, né? Outro dia até uma irmã que eu tenho muito respeito, não vou falar o nome dela aqui, mas eu quero trazer ela, que ela já sabe que é dela que eu estou falando. A gente estava conversando sobre um hino que eu recebi e primeiro eu apresentei para ela, porque ela é uma neta de Tupinambá e foi um hino que eu recebi, parte compus, em reverência aos povos indígenas e mostrei para ela e ela me corrigiu muitas coisas, falando isso aqui não é assim, isso aqui não é assado, usa a palavra Rausch, que é uma palavra muito usada, né? E ela falou da banalização da palavra Rausch. E eu falei para ela, eu tô aqui para aprender com você, cara. Eu tô aqui para aprender com você. Eu entendo quando nós usamos muito Rausch, e o nome do nosso programa é Rauschcast. Sim. Né? E ela falou, Rausch é irmão, né, na língua Pano. E vocês não sabem porque vocês estão falando Rausch. Eu quero saber. Eu não quero falar uma coisa que eu não sei. E eu acho que é obrigação de quem está no caminho do xamanismo saber, não só o que está falando, quando está falando uma expressão. Não que isso seja pequeno, nada é pequeno. Nada é pequeno. Porque se eu digo que isso é pequeno, eu tô menosprezando uma coisa que é muito importante. A linguagem de um povo. Sim. Nada é pequeno. Mas a profundidade é maior. A gente precisa entender a história e trazer essa história para dentro das casas, dos rituais. E explicar isso para os irmãos que estão frequentando os rituais, porque as coisas são assim. E mais do que isso, né? Explicar por que da importância dos indígenas brasileiros, como que a medicina chegou ali, para que seja tocado na consciência de cada um que está dentro de uma casa xamânica, para que haja escolha. Eu vou escolher consagrar uma medicina dentro deste contexto, ou não vou escolher? Porque, simplesmente vou lá consagrar ayahuasca porque eu quero ficar bem. Eu quero consagrar ayahuasca, pior, né? Eu quero consagrar ayahuasca só porque eu fico legal. Até usando um termo pejorativo, como a gente já fala dentro dos rituais. Tem gente que se embriaga de ayahuasca. Tem. E assim, causa um bem na vida da pessoa, causa. Essa pessoa estava muito pior antes? Estava, mas errado. Tem gente que não para pensar. Sou eu que vou parar essa pessoa? Não.
Mas acho que a gente será que é tem... errado, Bruno? Ou será que dentro do caminho dele é o que ele pode dar nesse momento? Polêmico. Existe, a gente tem que pensar o seguinte, É o que eu cada falei. ser humano está num momento. Às vezes aquele momento que ele pode dar é aquilo. E estar ali já é não estar em um local pior. Isso quem vai analisar, pelo menos é como eu vejo, é a espiritualidade, é a intenção. Eu vejo assim, primeira coisa que eu acho que a espiritualidade olha é a tua intenção. E ela olha isso de forma nua. Não adianta. Você pode mentir para todo mundo. Eles veem de forma clara. Qual é a tua intenção de estar aqui? Né? A minha intenção, claro, é me melhorar. Tá bom, mas para você se melhorar, você precisa pedir desculpa para esse irmão. Você precisa resolver isso que você fez de errado. Você precisa ir lá e ser um melhor pai. Você precisa ser um melhor filho. Isso a ayahuasca vai te mostrando de forma, pelo menos eu digo, das minhas experiências, que eu falo só de mim, das minhas experiências, ela me mostrou isso claramente. Claramente, claramente. Eu fiz um trabalho que eu estava com uma mágoa com a minha mãe e foi um trabalho que eu não consegui me movimentar. Eu fiquei deitado e eu não consegui movimentar nada e eu senti uma voz dentro de mim falando, olha, calma, para e acaba com essa mágoa com a sua mãe, senão você não tem o que fazer aqui. Você está fazendo o que aqui? Então, a própria espiritualidade, ela te mostra. Né? Agora, existem pessoas que mostra para a pessoa e a pessoa sai dali e continua do mesmo jeito. Acabou o ritual, naquele minuto a pessoa está sentada na fogueira falando de política. Isso acontece, gente. Isso não acontece só na tua igreja, isso não acontece só no teu centro espírita, no teu terreiro, isso acontece também no nosso movimento. Verdade. Porque tem seres humanos, né? Sei lá, eu acho legal abrir isso. Não vamos falar de política, vamos falar de saúde, né? Viva o SUS. Viva o SUS, viva o SUS. Viva o SUS. Viva o SUS. E falar viva o SUS não é política, tá, gente? É Não, viva o SUS que está ajudando, salvando milhares de pessoas com médicos fantásticos, médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem. São pessoas que estão ali na linha de frente que ajudaram muito, né? As pessoas esquecem de agradecer. Né? Cada médico, cada enfermeiro, cada cientista envolvido nas experiências para desenvolver as vacinas. Tomei a primeira dose da AstraZeneca. Tranquilo. Que bem isso, meu irmão. Tranquilo. Tá chegando a minha hora. É que eu sou um pouquinho mais novo que você. Só um pouquinho. Tô quase lá, mês que vem. Pessoal, queria falar para vocês o seguinte. Sigam o Housecast no Instagram. @Housecast. Housecast. Dá essa força pra gente, dá essa força pro canal poder pegar, para que a gente possa fazer esse trabalho com muito amor. Queria aproveitar aqui, falar dos livros aqui. A gente trouxe uns livros. Todo programa eu vou trazer uns livros pra gente falar de alguns deles. Eu não vou falar de todos, mas a ideia é, ainda em cima de uma fala que eu estava agora há pouco, sobre essa história do xamanismo muito difundido no estereótipo do índio norte-americano. Então, o que acontece? A gente tem aqui um livro muito famoso que é A Erva do Diabo. Carlos Castanheda. Carlos Castanheda, há um mito sobre ele. Alguns dizem, inclusive, até que ele pode ter sido brasileiro. Outros dizem que pode ter sido peruano. O que acontece é que ele era radicado nos Estados Unidos, né? Se não me engano, na Universidade da Califórnia. É um livro dos anos 50, um clássico do xamanismo, mas sobre a ótica de alguém que viveu nos Estados Unidos, conheceu um indígena lá e teve as vivências com esse mestre, ainda que um mestre forçado, né, na história desse livro. Sim. Um livro muito legal, mas aliás, talvez seja o grande clássico assim do xamanismo. Sem dúvida Sem dúvida é o grande clássico do xamanismo. Por isso que ele está aqui. Mas eu acho que eu recomendo assim que seja lido. Mas aí, o que eu recomendo? Vamos atrás de literaturas e assim, não literaturas de xamanismo, mas literaturas que te tragam verdades sobre o nosso país, tá? Então aqui tem Vida Não É Útil, do Ailton Krenak, cara. Livro pequenininho, leitura fácil. Mas não se engane, porque o conteúdo desse livro é incrível. Aqui, ó, A Erva do Diabo.
A vida não é útil. Ailton Krenak. Peraí, pega A Terra dos Mil Povos, por favor. Esse. A Terra dos Mil Povos é um livro do Kaká Uerá, também um indígena brasileiro. É um livro incrível. É um livro que eu indico porque é um livro bem para iniciantes. No meu caso, ele dá um contexto de toda a história do Brasil indígena vista por um indígena. Isso é que é legal, né? É isso que é legal. O outro lado vai te falar alguma coisa, Eu né? tenho uma filha, minha filha vai fazer 10 anos e estou sempre com ela estudando. E isso me traz um resgate da época que eu estudei e vou acompanhando os estudos dela e a gente vai vendo o quanto o viés do que é contado é sobre a ótica do branco, uma ótica enviesada, passando por cima de muitas verdades. E aqui a gente lê muita verdade. É importantíssimo para quem se identifica com esse caminho verdadeiro do xamanismo, tá? Não vou nem falar xamanismo, neo-xamanismo, xamanismo. E esse livro aqui, cara, eu terminei esses dias de ler. É um livro, não tem nada a ver com xamanismo. É um livro chamado Seja Homem, do J.J. Bola. J.J. Bola é um inglês, afrodescendente, família dele do Congo. E é um livro chamado Seja Homem, a masculinidade desmascarada. É um livro que te desconstrói enquanto homem. Eu recomendo demais, porque dentro do xamanismo é aquilo que eu falei, né? Eu não acho que existe lugar para opressão. Opressão ao feminino, opressão a LGBTQ+. Não podemos aceitar esse tipo de coisa dentro do xamanismo, dentro das nossas religiões, dentro das nossas casas. Eu não consigo entender um caminho tão sagrado quanto o xamanismo com opressão, com falta de respeito ao diferente. Eu acho que principalmente é isso, a falta de respeito ao diferente. Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não tem que nada, né? Respeito ao diferente acho que é fundamental. Para quem tem filhos é uma possibilidade imensa de se desconstruir e reconstruir ao mesmo tempo que você passa novos valores para os nossos filhos, valores que dificilmente foram ensinados para os nossos pais por questões culturais. E eu posso dizer sem a menor dúvida que o xamanismo ele me abriu para isso. Pode abrir para vocês esta porta incrível. Com certeza absoluta. E para mim também, uma coisa que eu não falei, que é um resgate, eu sou bisneto de índio, né? E para mim foi um resgate, uma volta. Voltando ao livro, a ótica do índio, né? Esse livro aqui que você colocou. Eu estou fazendo uma nova faculdade, eu estou fazendo História, exatamente para tentar trazer um pouco disso. Eu acho importante mostrar o outro lado. E já na história hoje contada, ensinada em colégios bons, já se mostra um pouco do que foi feito com o índio. Pelo menos começou, né? E o projeto é trazer isso bem forte, mostrar bem o lado do que aconteceu aqui, né? Não o herói europeu que chegou aqui, né? E o índio é um porcaria, o índio não vale nada, a cultura indígena foi tratada como lixo, né? Como um ser inferior. Exatamente o contrário. Na verdade, isso só vai mudar quando o indígena tiver representatividade, tiver lugar de fala, né? Porque não adianta essa história ser contada por brancos, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E mais uma vez, reforçando, a gente quer dar espaço aqui, tá? Como a gente está começando, então, como eu falei, comentem se você é indígena, se você tem um canal, vamos trocar ideia, por que não fazer cruzar os nossos caminhos. Façam comentários, ideias, critiquem. A gente está aqui para ouvir também. A gente nunca fez isso, gente. E então é isso. Para encerrar, a ideia aqui é trazer entrevistados. A gente tem algumas coisas já
premeditadas, algumas conversas adiantadas. Acho que nem não vale a pena falar. Não dá para falar ainda, mas a gente vai trazer muito. A gente vai trazer padrinhos que vão trazer essa parte espiritual. A gente vai trazer o pessoal da música, que é muito forte no xamanismo. A música no xamanismo, ela é uma medicina, né? O som, como você falou no começo, o som do tambor, o som de uma flauta, né? O tocar de um violão, né? Uma composição. E isso é maravilhoso. A música é muito importante pra gente. E a gente quer trazer também gente da música para falar um pouco, para falar como é que foi a sua experiência, de que Vamos forma. trazer os irmãos do Inário da Oca, né? Os Sim. meus irmãos a gente chama de mesa. E o pessoal da Virão mesa aqui. vai vir. Não dá para trazer todo mundo junto. Mas a porque gente o vai lugar é trazer pequeno, devagarinho. mas aos Devagarinho a poucos gente traz. todos virão. Priscila, Tiago, Sofia, né? Tem muita gente para vir. O Cícero. Cícero, a Deia, a Amanda, todo mundo vai estar aqui com a gente. A Dani, que é mais a Sara, o Gui, Padrinho Madrinha, o Daniel para dançar aqui pra gente, o Arthur, o Ivan. O Daniel e o Ivan vão vir dançar aqui. Eu queria agradecer, fazer os meus agradecimentos aqui. Queria agradecer ao meu pai, queria agradecer a minha mãe, minha filha, a minha irmã. Agradecer também a mãe Bia, ao pai David Dias, agradecer ao pai Osvaldo. São mentores espirituais e intelectuais da minha vida. Queria agradecer também padrinho Ezequias, queria agradecer padrinho Márcio, padrinho Altieri, do Céu de Logos. Também são pessoas muito queridas, especiais. Céu de Logos, Hare Céu de Logos, um céu muito incrível, muito importante. Padrinho Ezequias da Fênix, é um outro céu. Foi o primeiro local onde eu consagrei a Sagrada Medicina. E, claro, em especial, padrinho Laércio, madrinha Sueli. Eu amo vocês. E a gente espera vocês aqui semana que vem, hein? Eu quero agradecer também. Agradecer a minha mãe, uma senhora de 86 anos que está numa luta lá em recuperação. Agradecer meu filho, né? Agradecer o padrinho, a madrinha. Amo vocês. Vocês têm que estar aqui semana que vem. Isso é uma ordem, né? Seja Marcão! Padrinho Marcão! Padrinho Marcão. A minha experiência hoje é só na Oca. Eu não conheço nenhuma outra casa. Até porque é uma escolha nesse momento, quero me firmar bem e depois conhecer outras casas e outros padrinhos. E vou conhecer muitos aqui. Deus está me dando uma oportunidade maravilhosa. Isso aqui é um projeto de vida, né? Eu sou um homem de 52 anos, fiz engenharia, sou locutor. A vida me Dá para perceber. A vida me levou para um monte de lugares e eu tinha um projeto de vida. E esse aqui é meu projeto de vida. Então eu estou muito feliz. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao universo, agradecer Jesus Cristo, agradecer Buda, agradecer a todos que têm a espiritualidade, né? Agradecer aos pretos velhos, né? E agradecer aos Exus que nos protegem. Claro, Exu. Claro, Exu, que nos protegem e nos dão todo o equilíbrio, né? E só gratidão do fundo do coração. E agradecer o meu amigo, o meu irmão, né? Essa aproximação cada vez maior. Isso é fundamental, Bruno. Gratidão, Bruno. Eu te agradeço também, Renato, pelo convite. Renato, idealizador do Housecast. Privilégio e que a gente tem uma jornada incrível e linda pela frente, irmão. Gratidão. Gratidão ao Pedro do som. Trabalho também. Gratidão, Pedrão. E o Pedro também é do caminho xamanista. Também está com a gente. Gratidão a todos, muito obrigado. Ó, curte, gente, curte, compartilha, ativa o sininho, pode falar o que for. Comenta. O Renato é bonito, pode falar. O Bruno é bonito, o Renato é feio, o Bruno é feio. Pode falar o que vocês quiserem, tá bom? Gratidão do fundo do coração. Axé, irmãos. Gratidão.